Quando comprei o ingresso para o encontro e cumprimento, nunca imaginei que minha vida mudaria completamente. Sou apenas um estudante universitário comum, e ele é Akira, o vocalista principal da banda mais popular do país. Economizei durante meses para conseguir aquele ingresso, pulando almoços, pegando turnos extras no café onde trabalho. Meus amigos riam de mim. Diziam que eu era obcecado, mas eles não entendiam. A música de Akira tinha me salvado nos momentos mais escuros da minha vida, quando me sentia completamente perdido e sozinho. Cheguei ao evento 3 horas antes, meu coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. A fila era enorme, centenas de fãs gritando, segurando cartazes, usando as cores oficiais da banda. Eu me sentia pequeno ali, insignificante, apenas mais um rosto na multidão. Quando finalmente chegou minha vez, minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia andar. Akira estava sentado atrás da mesa, mais bonito pessoalmente do que nas fotos, com aquele cabelo perfeitamente bagunçado e olhos que pareciam guardar 1000 segredos. Eu me aproximei, tentando memorizar cada detalhe daqueles 5 segundos que me eram permitidos. Mas quando chegou minha vez, na fila, e nossos olhos se encontraram, algo estranho aconteceu. O tempo pareceu parar. Ele pausou, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. E então segurou minha mão por mais tempo que o permitido. Os seguranças já estavam me empurrando para frente, mas Akira não soltava. Ele se inclinou e sussurrou um pedido impossível no meu ouvido. Me deu um pequeno papel com seu número pessoal e pediu que eu ligasse. Sua voz estava desesperada, urgente, completamente diferente da persona calma que ele mostrava no palco. Fiquei paralisado, o papel queimando na minha mão, enquanto era arrastado para fora da área. Achei que era uma brincadeira cruel, talvez um trote elaborado de algum fã maluco, até meu telefone tocar naquela mesma noite. Eram quase 2 da manhã, quando meu celular vibrou com um número desconhecido. Minha mão tremeu quando atendi. Era ele. A voz de Akira soava cansada, vulnerável. Nada como a do ídolo confiante dos palcos. Ele disse que não conseguia parar de pensar em mim, que havia algo em meus olhos que o fazia sentir real, pela primeira vez em anos. Que desde que me viu naquela fila, sentiu como se finalmente tivesse encontrado algo que estava procurando sem saber. Conversamos até o amanhecer. Ele me contou coisas que nunca disse a ninguém, sobre como a fama era uma prisão dourada, sobre como cada dia era uma performance exaustiva, sobre como ele tinha esquecido quem realmente era por baixo de todas as máscaras. Eu contei sobre minha vida simples, meus estudos de literatura, meus sonhos pequenos, mas honestos. Ele riu das minhas piadas sem graça e disse que minha risada era a coisa mais genuína que tinha ouvido em anos. Começamos a nos encontrar em segredo na semana seguinte. Akira aparecia no meu minúsculo apartamento tarde da noite, usando capuz e máscara, sempre olhando por cima do ombro. A primeira vez que ele tirou o disfarce na minha sala, eu vi o alívio em seu rosto, como se finalmente pudesse respirar. Sempre disfarçados, sempre com medo de sermos descobertos. Mas aquelas horas roubadas se tornaram as mais preciosas da minha vida. Akira me mostrou o lado dele que ninguém conhecia. O garoto cansado, por trás do sorriso perfeito. Aquele que só queria ser amado por quem realmente era. Ele tinha apenas 23 anos, mas carregava o peso de milhões de expectativas nos ombros. Me contou sobre como foi recrutado aos 15, como treinou até suas mãos sangrarem, como aprendeu a sorrir, mesmo quando estava se despedaçando por dentro. Mostrou-me as cicatrizes que escondia, não apenas as físicas, mas as emocionais, os anos de solidão e pressão, que o moldaram em algo que ele não tinha certeza se queria ser. Eu me apaixonei, não pela estrela no palco, mas pelo menino que chorava em meus braços depois de shows exaustivos, exausto de fingir felicidade para dezenas de milhares de pessoas. Pelo homem que ria das minhas piadas ruins, enquanto comíamos ramen instantâneo no chão da minha cozinha às 3 da manhã, porque era a única refeição de verdade que ele conseguia fazer, sem ser seguido por câmeras. Pelo Akira, que adormecia com a cabeça no meu ombro, assistindo filmes ruins. Finalmente em paz. Finalmente apenas ele mesmo. Nossas noites
se tornaram meu mundo inteiro. Ele me ensinava músicas que ainda não tinha lançado. Cantava só pra mim, com aquela voz que fazia meu coração derreter. Eu lia trechos dos meus livros favoritos para ele. E via seus olhos brilharem, com uma curiosidade infantil que a indústria tinha tentado sufocar. Por 2 meses, vivemos naquela bolha perfeita, acreditando que poderíamos manter nosso segredo para sempre. Mas a indústria do entretenimento é cruel, e logo as ameaças começaram a aparecer. Primeiro foram as fotos desfocadas em sites de fofoca, especulando sobre o vocalista misterioso saindo tarde de um bairro residencial. Depois, fãs começaram a reconhecer padrões nos horários em que Akira ficava offline nas redes sociais. Sua agência descobriu sobre nós quando um paparazzo conseguiu uma foto de nós dois. Apenas nossas silhuetas, mas o suficiente para causar pânico. O empresário de Akira ligou para ele gritando, ameaçando, exigindo explicações. A mídia começou a suspeitar. Artigos especulativos apareciam todos os dias, cada um mais invasivo que o anterior. E fãs radicais, aquelas que acreditavam que Akira pertencia a elas, começaram a fazer de tudo para nos separar. Criaram contas falsas, espalharam rumores terríveis sobre mim. Tentaram descobrir meu endereço. Uma delas até conseguiu meu número e me ligava de madrugada com ameaças. Akira ficava cada vez mais tenso. Os encontros se tornaram menos frequentes, mais apressados. Vi o peso esmaga. Lou lentamente viu. Medo crescer em seus olhos toda vez que seu telefone tocava. Uma noite, Akira apareceu na minha porta com os olhos vermelhos e disse que teríamos que escolher entre nosso amor e o sonho dele. Ele estava tremendo, as mãos geladas quando segurei. A agência havia dado um ultimato, depois de uma reunião que durou horas. Ou ele terminava comigo imediatamente e fazia uma declaração pública negando tudo, ou seria expulso da banda e processado por quebra de contrato e danos à imagem. Significava milhões de ienes em dívidas que ele jamais conseguiria pagar. Sua carreira destruída antes dos 25 anos. E pior, os sonhos de seus companheiros de banda arruinados por causa dele. A banda era formada por 5 garotos que cresceram juntos, que sacrificaram tudo por aquele sonho. Como ele poderia destruir isso? Akira chorava enquanto falava, dizendo que me amava, mas que não sabia o que fazer. Como você escolhe entre o amor da sua vida e não destruir a carreira de quem você ama? Passamos aquela noite inteira abraçados no chão da minha sala. Nenhum de nós conseguindo soltar o outro, sabendo que talvez fosse nossa última vez juntos. Ele me fez prometer que eu seguiria em frente e que seria feliz, que encontraria alguém que poderia me amar publicamente, do jeito que eu merecia. Eu menti e disse que sim. Quando o sol começou a nascer, Akira se levantou lentamente. Eu segurei o rosto dele entre minhas mãos e disse as palavras mais difíceis da minha vida. Disse que ele deveria ir, que eu ficaria bem, que seu sonho era grande demais para ser sacrificado, que milhões de pessoas precisavam dele e sua música, que eu era apenas uma pessoa, e que meu amor por ele significava querer sua felicidade acima de tudo, mesmo que não fosse comigo. Akira me beijou como se fosse a última vez. E talvez fosse um beijo desesperado, salgado de lágrimas, que tentava dizer tudo que não tínhamos mais tempo para expressar. Ele saiu pela porta e eu desabei no chão, sentindo meu coração se despedaçar em pedaços tão pequenos que nunca poderiam ser remontados. Ouvi seus passos se afastando no corredor, cada um deles como uma facada, até o silêncio me engolir completamente. As semanas seguintes foram um inferno vivo. Eu o via em todos os lugares, outdoors gigantes com seu rosto sorridente, programas de televisão onde ele ria e brincava como se nada tivesse acontecido, redes sociais explodindo com fotos dele sempre sorrindo, aquele sorriso falso que eu tinha aprendido a reconhecer. Para o mundo, ele era o ídolo perfeito, intocável, feliz. Só eu sabia que por trás daquele sorriso havia um coração partido. Tentei seguir em frente, voltei a focar nos estudos, aceitei mais turnos no trabalho, apaguei todas as músicas dele do meu celular. Mas como você supera alguém que está literalmente
em todo lugar. Como você esquece o toque de alguém quando sua voz toca no rádio todos os dias? Meus amigos tentavam me animar, me arrastavam para festas, tentavam me apresentar a outras pessoas. Eu sorria e fingia estar bem, mas por dentro estava oco. 3 meses se passaram assim, cada dia mais difícil que o anterior, até que uma noite, assistindo ao noticiário por acaso, vi que Akira tinha desmaiado no palco durante um show. A notícia dizia que era exaustão, que ele estava se recuperando, mas eu vi a verdade nos olhos assustados de seus companheiros de banda na filmagem. Vi a forma como ele caiu, não como alguém cansado, mas como alguém que tinha desistido de ficar em pé. Meu telefone tocou às 3 da manhã daquela mesma noite. Era um número desconhecido, mas meu coração sabia. Atendi com as mãos tremendo. Não era Akira, mas Yuki, o guitarrista da banda, alguém que eu tinha visto apenas em vídeos. Sua voz estava tensa, preocupada. Ele disse que Akira estava se destruindo, que não comia direito, mal dormia, que seu desempenho estava despencando, que ele precisava de mim, que nada mais importava, se isso significava perder Chloe completamente. Yuki me deu um endereço, um estúdio privado, onde Akira estava naquele momento, sozinho, supostamente trabalhando em novas músicas. Disse que os seguranças tinham ordens de me deixar entrar, que ele tinha convencido os outros membros da banda de que isso era necessário, que eles preferiam arriscar tudo do que assistir seu amigo desaparecer lentamente. Peguei o primeiro trem, meu coração acelerado, sem saber o que esperar, sem saber se estava fazendo a coisa certa. O estúdio ficava em uma parte isolada da cidade, longe de olhares curiosos. Quando eu entrei, a música estava tocando baixinho, uma melodia triste, que não reconheci. Akira estava sentado no chão, de costas para a porta, os ombros curvados de uma forma que me partiu o coração. Ele estava ainda mais magro. Podia ver seus ossos proeminentes mesmo através da roupa. Quando falei seu nome, ele congelou, se virou lentamente, e quando nossos olhos se encontraram, vi que ele tinha chorado até não ter mais lágrimas. Akira se levantou cambaleando e correu para mim. Me abraçou com tanta força que mal conseguia respirar. Ele repetia meu nome como uma oração, como se precisasse confirmar que eu era real. Me disse que tinha cometido o maior erro da sua vida ao me deixar ir, que nenhum sonho valia a pena sem mim nele, que preferia ser feliz e desconhecido do que famoso e vazio. Eu queria dizer que tudo ficaria bem, mas não podia mentir. A realidade ainda estava lá, cruel e imutável. Mas naquele momento, abraçados naquele estúdio vazio, decidimos que lutaríamos, que se o mundo queria nos separar, teríamos que ser mais fortes que o mundo. Akira limpou as lágrimas e disse que estava pronto para enfrentar as consequências, que conversaria com a banda, com a agência, que encontraríamos um caminho. Nos dias seguintes, Akira reuniu coragem e contou tudo para seus companheiros de banda. Esperava rejeição, raiva, talvez até violência, mas Yuki abraçou ele primeiro, seguido pelos outros. Eles disseram que já sabiam, que tinham visto a mudança nele, tanto quando estava comigo, quanto quando nos separamos. Disseram que uma banda era uma família, e família não abandona a família. Juntos, eles confrontaram a agência. Foi uma batalha brutal. Reuniões que duravam horas, ameaças de ambos os lados, advogados envolvidos. Mas a banda se manteve unida, ameaçando sair todos juntos, se Akira fosse forçado a esconder quem amava. A agência finalmente cedeu, percebendo que perder a banda inteira seria pior que gerenciar um escândalo. Mas havia condições. Nós teríamos que tornar tudo público de forma controlada, através de uma entrevista oficial, e eu teria que aceitar viver sob escrutínio constante da mídia. Na noite antes da entrevista, Akira e eu sentamos no telhado do prédio da agência, olhando as luzes da cidade. Ele segurou minha mão e perguntou se eu tinha certeza, se estava pronto para ter minha vida completamente exposta, para lidar com o ódio de fãs radicais, para nunca mais ter privacidade. Olhei para ele, para o homem que tinha me mostrado o que significava amar de verdade, e disse que enfrentaria 1000 tempestades se significasse
ficar ao lado dele. A entrevista foi transmitida ao vivo para milhões de pessoas. Akira, com a banda inteira ao seu lado, revelou nosso relacionamento. Sua voz tremeu no início, mas ficou mais forte a cada palavra. Ele falou sobre amor, sobre autenticidade, sobre como sua música sempre foi sobre emoções verdadeiras e que seria hipócrita esconder a emoção mais verdadeira de sua vida. Falou sobre mim com tanto carinho que fiquei vermelho, mesmo sem estar presente. Disse que entendia se fãs se sentissem traídos, mas que esperava que pudesse entender que ele era humano, que merecia amor como qualquer outra pessoa. A reação foi mista, como esperávamos. Houve ódio. Muitos fãs queimaram álbuns, fizeram protestos, enviaram mensagens horríveis. Mas houve também uma onda inesperada de apoio. Fãs que enviaram mensagens de encorajamento, que disseram que o amavam ainda mais por sua coragem. Jovens que disseram que Akira tinha lhes dado força para serem autênticos também. As vendas da banda caíram inicialmente. Shows foram cancelados, contratos perdidos. Foram meses difíceis, onde tivemos que provar que valíamos a pena, mesmo sem a imagem perfeita. Mas lentamente algo incrível aconteceu. A banda começou a atrair um público novo. Pessoas que valorizavam autenticidade acima de perfeição fabricada. Suas músicas ganharam mais profundidade, porque agora Akira cantava com um coração verdadeiramente livre. Eles se tornaram símbolos de coragem para muitos jovens, lutando com suas próprias identidades. Um ano depois, a banda fez seu comeback com um show esgotado no maior estádio do país. Eu estava nos bastidores, assistindo Akira no palco, brilhando mais forte do que nunca. Quando ele me viu, sorriu aquele sorriso genuíno que era só meu, e cantou a música nova que tinha escrito sobre nós, sobre escolher o amor acima do medo. A multidão rugiu em aprovação. Depois do show, Akira correu para mim e me pegou no colo, girando enquanto ríamos. Ele sussurrou no meu ouvido que eu tinha salvado não apenas seu coração, mas sua alma, que cada batalha tinha valido a pena por este momento, por poder me amar abertamente, por poder ser quem realmente era. Nosso caminho não foi fácil, e ainda enfrentamos desafios todos os dias. Há sempre alguém com uma câmera, sempre um comentário cruel nas redes sociais, sempre a pressão de viver sob os holofotes. Mas quando volto para casa e Akira tá lá, finalmente, apenas Akira, e não a persona que o mundo criou quando ele cozinha mau jantar para mim, e rimos de seus desastres culinários, quando adormecemos abraçados, sem medo de quem pode descobrir. Eu sei que fizemos a escolha certa. Às vezes ainda me pego pensando naquele dia no encontro e cumprimento, em como um único momento mudou tudo, como um olhar através de uma multidão pode alterar o curso de 2 vidas. As pessoas me perguntam se foi difícil, se valeu a pena todo o sofrimento. Eu olho para Akira, para o homem que desafiou o mundo por mim, que escolheu o amor sobre a facilidade. E a resposta é sempre a mesma. Cada lágrima, cada noite de medo, cada batalha valeu a pena por isso. Por este amor que se recusou a ser apagado. Hoje, 3 anos depois, Akira e eu estamos mais fortes que nunca. A banda tá no auge, quebrando recordes, vendendo shows em minutos. Mas mais importante, Akira está feliz, verdadeiramente feliz. De um jeito que ele nunca foi quando tinha que esconder metade de si mesmo. Ele usa um anel que eu dei no dedo, sem se importar com quem vê. Às vezes ainda recebo mensagens de jovens fãs que dizem que nossa história lhes deu esperança, que nos veem e acreditam que o amor pode vencer. E percebo que nossa jornada não foi apenas sobre nós, mas sobre mostrar que todos merecem amar e ser amados abertamente, sem vergonha, sem medo. Na última apresentação da turnê, Akira me chamou ao palco, na frente de 50.000 pessoas. Meu coração quase parou quando ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Ele disse que eu tinha sido sua luz na escuridão, sua coragem quando estava com medo, sua casa quando estava perdido. Perguntou se eu passaria o resto da vida provando que o amor sempre vence. Não importa o quão difícil
seja o caminho. Eu disse sim. Antes mesmo dele terminar a pergunta, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, enquanto a multidão explodia em comemoração, enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu, e Akira me beijava no palco. Finalmente livre, finalmente nosso, finalmente em paz. Eu soube que esta era apenas o começo da nossa história. Porque, no final, quando você encontra alguém que faz você se sentir verdadeiramente vivo, alguém que vale a pena lutar, nada mais importa além de segurar a mão dessa pessoa e enfrentar o mundo juntos. Nossa jornada continua, cheia de novos desafios e novas alegrias. E cada capítulo é mais bonito que o anterior. E quem sabe, talvez sua própria história de amor impossível esteja apenas começando, esperando por você ter coragem suficiente para alcançá-la, tentar novamente.